Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler 3 versículos apenas, 14, 15 e 16. Evangelho de João, capítulo 17, versículos do 14 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém, igreja? Esse texto, ele demonstra bem a separação que Jesus faz através da oração sacerdotal da igreja com o mundo. Há uma separação aqui evidenciada nesse texto, nesses 3 versículos lidos em João 17. Jesus está orando para Deus e está falando do seu povo, da igreja. Ele diz: dei-lhes a tua palavra, está se referindo à igreja dele. E o mundo os odiou. Está dizendo que o mundo odiou aqueles que receberam a palavra de Deus. Então aqui já existe uma diferença, uma separação entre o que é igreja e o que é do mundo. A igreja recebe e vive a palavra de Deus. O mundo odeia esses que vivem, que obedecem à palavra de Deus. Aí há a explicação, porque não são do mundo. Porque a igreja não é do mundo. Assim como eu não sou do mundo. No versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque a igreja, ela vai existir neste mundo. Não é? Mas Jesus pedia a Deus para que o Pai livrasse os seus filhos do mal. E ele termina enfatizando aqui, ó, não são do mundo, não são do mundo, a igreja não é do mundo, a igreja não participa das coisas do mundo, a igreja não compactua com as coisas do mundo, porque Cristo do mundo não é. Ele diz, como eu do mundo não sou. Então, como a igreja é a imagem e semelhança do seu Senhor, e o seu Senhor nunca fez parte do mundo, ou nunca compactuou com as coisas mundanas, então a igreja deveria ou deve seguir esse mesmo preceito de se afastar cada vez mais das coisas do mundo. Há um outro texto, está lá em Tiago, lá no final da Bíblia, Tiago, abra aí, Tiago capítulo 4, versículo 4, que também vai mostrar, vai evidenciar bem essa diferença entre a igreja de Cristo e o mundo, e o mundanismo. Diz assim, ó, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, todo aquele que quiser fazer amizade com o mundo, com as coisas do mundo, que abraçar os preceitos mundanos, vai se constituir em inimigo de Deus. A palavra é muito clara com relação a isso. Mas do que, afinal, nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar do divórcio. Vamos mostrar que o divórcio é um instrumento do mundo
que o divórcio é um instrumento civil surgido no mundo. Quer dizer, o divórcio não provém do coração de Deus. O divórcio não é de Deus. E vamos provar também que não existe divórcio à luz da palavra de Deus. Vamos provar que não existe divórcio, o divórcio como nós concebemos hoje, o divórcio com essa feição atual, ele nunca existiu nas Sagradas Escrituras. Portanto, eu vejo muitos que se dizem cristãos preocupados com o divórcio. Pessoas, muitos teólogos falando de divórcio à luz da palavra de Deus. Já li muitos livros cujos autores abordavam sobre divórcio na Bíblia. Pregadores nos cultos que já falaram do divórcio, forçando uma situação como se o divórcio existisse nas Sagradas Escrituras. A igreja, ela não deve se preocupar com o divórcio. A igreja deve sim não compactuar com o divórcio, porque ele existe não nas Sagradas Escrituras, mas ele existe no mundo, ele é do mundo, e o que a igreja precisa primordialmente é ter conhecimento do que a Bíblia fala sobre casamento, sobre o que desfaz o casamento. Então nós vamos provar, e eu gostaria, inclusive, não só que a igreja aqui em Brasília, mas todos aqueles que estão me ouvindo a esse momento tivessem uma paciência, uma atenção a mais em relação a essa ministração, que pode ser um pouquinho mais prolongada em relação às demais, tá? Vamos provar que o divórcio, ele não existe nas Sagradas Escrituras, embora nós venhamos a encontrar o nome divórcio em 4 passagens da Bíblia. 4 passagens da Bíblia citam o termo, a palavra divórcio, mas nós vamos explicar bem isso aí. Ok? Vamos mostrar que isto não tem nada a ver com o divórcio que nós concebemos hoje. Vamos fazer uma leitura dessas 4 passagens. Mas antes, eu gostaria de informar aos ouvintes que a Bíblia que nós utilizamos é a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. É essa que nós aconselhamos. Eu vou repetir. Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Nós utilizamos uma tradução, né, em português por João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revisada e principalmente fiel ao texto original. Eu aconselho, essa é a tradução, é a versão mais próxima dos originais, do autógrafo, chamado autógrafo, que é a primeira cópia dos originais, os autógrafos. Então essa é a que mais se aproxima de todas as outras publicações bíblicas, todas as outras publicações da Bíblia Sagrada. Essa é a que mais se aproxima da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Porque nós já sabemos, e há muitos estudos inclusive sobre isso, que há muita contaminação nas outras versões, especialmente na nova tradução da linguagem de hoje, né? A nova tradução da linguagem de hoje. Então há uma contaminação imensa. Eu pediria a você que estivesse me ouvindo que, em nome de Jesus Cristo, que você dispensasse qualquer outro tipo de versão ou tradução bíblica e só utilizasse esse aqui, ó, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Amém? Então vamos fazer uma leitura das 4 passagens
São duas do Antigo Testamento e duas do Novo Testamento. Mas, na verdade, as duas do Novo Testamento se referem ao mesmo contexto. Tá? É um texto que faz parte de um mesmo contexto. No caso, são dois textos, um que está em Mateus 19:7, outro em Marcos 10:4, mas esses dois textos, esses dois versículos, eles fazem parte de um mesmo contexto, de uma mesma narrativa, ok? Vamos primeiro ao Antigo Testamento. Vamos no livro do profeta Isaías. Amém? Vamos no capítulo 50 do livro do profeta Isaías. Isaías 50, capítulo 1, diz assim: Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Então essa é a primeira vez aqui, é a primeira ocasião da palavra divórcio nas Sagradas Escrituras. Aparece pela primeira vez em Isaías, capítulo 50, versículo 1. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Então eu gostaria que toda a igreja, que você que está me ouvindo agora, sublinhasse a expressão carta de divórcio. Sublinha a expressão carta de divórcio. Sublinhe. Agora vamos para o segundo texto do Antigo Testamento, onde se encontra a palavra divórcio. Está no livro do profeta Jeremias. Ok? Um livro após o de Isaías, você chega ao de Jeremias. E você vai abrir no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. 3:8. Amém? Jeremias, capítulo 3, versículo 8. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Então observe que aqui o segundo aparecimento da palavra divórcio. A segunda vez que aparece a palavra divórcio nas Sagradas Escrituras. Então, gostaria também que você, mais uma vez, você sublinhasse a expressão carta de divórcio, que aparece aqui também em Jeremias. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio. Sublinha a expressão carta de divórcio. Bom, são essas duas ocasiões que aparece a palavra divórcio no Antigo Testamento. Mas você deve estar pensando aí, mas eu já devo ter lido uma outra passagem do Antigo Testamento que cita a palavra divórcio. Eu creio que você esteja aí pensando em um versículo que está lá, em um versículo muito conhecido, que está lá em Malaquias, tá? No último livro do Antigo Testamento. Vamos abrir lá, eu vou explicar para vocês. Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Você deve ter pensado nesse texto aqui, Malaquias 2,16. Diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais.
Vou repetir, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. O repúdio. Então aqui o texto, aqui na verdade a palavra aqui é repúdio, não é divórcio. Há uma diferença entre repudiar e divorciar. Tá? O repúdio constitui no abandono do lar, no abandono conjugal. É quando um cônjuge abandona o outro, quando um cônjuge não quer mais conviver com o outro, abandona, ou seja, repudia. Okay? É a atitude de repudiar, de não querer mais a convivência, o relacionamento. Então o texto diz assim, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Tá? Divórcio, nós vamos ver que é algo totalmente, é algo diferente, muito diferente. O divórcio é a quebra de um contrato, tá? Conjugal civil. É a quebra de um contrato civil conjugal. Tá? Ou seja, é aquela instituição civil que desfaz o contrato, a sociedade conjugal entre marido e esposa, no âmbito civil, mundano. Ok? Aqui o texto diz que Deus odeia o repúdio, aquele que repudia, aquele que abandona, aquele que comete o ato de repudiar. Tá? Deus odeia o repúdio, quem comete este ato de repudiar. Ok? Então está explicado que esse texto não se trata de divórcio, mas de repúdio. Agora vamos às duas outras passagens que estão no Novo Testamento. Primeiro, Mateus 19, 7. Mateus 19, 7. Diz assim: disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Primeiramente, você precisa entender que aqui há um grande embate, ou um grande debate entre Jesus e os fariseus. Né? Se você for ler a partir do versículo 3 desse texto, você vai ver que os fariseus foram até Jesus, a presença de Jesus, com a finalidade de tentá-lo, né? Com relação ao tema casamento e repúdio. Casamento e repúdio, na verdade. Então, embora os textos, né, os títulos presentes nas Bíblias tenham aqui casamento e divórcio na maioria, na verdade eles queriam saber sobre a questão do casamento e do repúdio, e não do divórcio. Repito, porque o divórcio não existia. Esse título aqui, casamento e repúdio, que você encontra aqui na abertura do capítulo 19 de Mateus, nas diversas Bíblias, né, em língua portuguesa, você vai ver que foi introduzido pelo homem isso aqui. Isso aqui não é de Deus, isso aqui é do homem. O homem foi que introduziu esse título aqui. Então, na verdade, o título deveria ser casamento e repúdio, e não casamento e divórcio. Então, se você observar no versículo 3, diz, então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles estão fazendo uma pergunta aqui capciosa a Jesus, né? Tentando pôr Jesus em uma armadilha, em pegar Jesus em contradição. Versículo 4, ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Vocês não leram isso? Não leram o que Deus fez no princípio? E ao princípio, Jesus estava querendo mostrar aos fariseus que o princípio de Deus é que deveria prevalecer. E ele encerra dizendo, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí é quando entra esse texto aqui, né, a fala dos fariseus. Isso aqui é a fala dos fariseus. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Nós vamos adiante, um pouco mais adiante, vamos explicar mais sobre essa passagem aqui. Tá? Mas antes eu gostaria que você sublinhasse mais uma vez a expressão carta de divórcio, que apareceu aqui em Mateus 19, 7. Carta de divórcio. Ok?
Agora vamos ler a outra passagem, a outra ocorrência do termo divórcio, a última ocorrência, na verdade, que está em Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículo 4. É o mesmo contexto, é a mesma passagem. Tá? Aqui em Marcos já colocaram o divórcio. Né? O título que deram aqui ao capítulo 10 de Marcos foi pior do que o título de Mateus. Né? Colocaram o divórcio. É uma forma de tentarem atualizar esse debate, essa passagem, com os dias de hoje. Adaptar, na verdade, a passagem aqui, a discussão aqui, para os dias de hoje. Né? Por isso colocaram o divórcio. Mas não é divórcio. A discussão aqui não foi acerca do divórcio, que não existia divórcio naquela época, como nós concebemos hoje. Então, tá aí, no versículo 4, e eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Tá? Então, sublinho também, pela última vez, a expressão carta de divórcio aqui. Vamos só fazer uma comparação, não é? Mesmo se tratando de um mesmo contexto, né? São dois versículos que tratam do mesmo contexto. Vamos fazer apenas uma explicação. Voltemos lá a Mateus 19, vamos ler o versículo 7 e 8. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles não ficaram satisfeitos com a resposta que Jesus havia dado a eles nos versículos 4, 5 e 6. Jesus disse, olha, tem-se que olhar para o princípio, para o que Deus fez no princípio. Tá? Jesus estava fazendo com que eles reportassem ao princípio, ao que Deus fez, que é o que deveria prevalecer. Jesus citou o casamento de Deus. Jesus citou lá um texto que está no Gênesis, no livro de Gênesis, lá, ó, Gênesis 2. Gênesis 2, 24, quando está escrito lá, ó, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, Jesus reportou os fariseus que não criam que Jesus era o Filho de Deus, né? Jesus fez com que eles se reportassem e voltassem a sua mente, o seu olhar para o princípio, para o casamento, para a origem do casamento que Deus criou. Homem, mulher que deixa a casa do pai e da mãe, ambos solteiros, e se dão, né, ambos se apegam, né, um ao outro, um se apega ao outro e ambos se tornam uma só carne, o casamento criado por Deus desde o Gênesis. Então quem criou o casamento foi o Senhor. O casamento é uma instituição testemunhada por Deus, independentemente da religião das pessoas. Se a pessoa é mundana, se a pessoa é... Ou também se a pessoa não tiver religião, se ela for mundana, ou se ela for protestante, ou se ela for católica. Se o homem deixou a casa do pai e da mãe, se a mulher deixou a casa do pai e da mãe, o que significa deixar a casa do pai e da mãe? Significa que eles eram solteiros, nunca haviam se casado antes. Tá? Esse é o significado principal do casamento. Ser um homem com uma mulher, homem e mulher, que deixam a casa dos seus pais de origem e se apegam um ao outro e se tornam uma só carne. Esse é o casamento da origem. Né? Então Jesus apontou para a origem lá de Gênesis. É quando eles não satisfeitos, eles fizeram essa pergunta. Então, por que mandou Moisés? Observe que em Mateus, embora se trate de uma mesma passagem, segundo o que está registrado no livro do evangelista Mateus, aqui o versículo 7 está em forma de pergunta e eles utilizam o verbo mandar em relação a Moisés. Então, por que mandou Moisés? Estão dizendo que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la. Então, eles fazem isso aqui através de uma pergunta. Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí quando Jesus responde no versículo 8, disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu. Ou seja, é como se Jesus estivesse corrigindo aqui os fariseus. Não, Moisés permitiu. Há uma diferença entre mandar e permitir.
tá? Repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Mais uma vez, Jesus manda-os olhar para o princípio, tá vendo? E aqui em Marcos, passe aí para Marcos, tá? Eles dizem aqui não é mais em forma de pergunta, e a mesma passagem. É a forma como Marcos escreveu, como foi escrito no Evangelho de Marcos. Então, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E eles disseram, Moisés permitiu, quer dizer, eles aqui já usam o verbo permitir, escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Tá vendo? Então há uma certa diferença né, na narrativa, na forma de escrever entre Mateus e entre Marcos. Agora, voltando lá vamos nos deter em Mateus, voltando lá para Mateus 19, eles dizem que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. Eles estão aqui, na verdade, esse debate que havia naquela época, na época de Jesus, havia duas escolas judaicas. Havia duas escolas judaicas, a escola de Hilel e a escola de Shammai. Tá? Então, havia duas escolas rabínicas, judaicas, a escola de Hilel e a escola de Shammai. Havia aqueles judeus, aqueles fariseus que eram da de Hilel, que defendiam as ideias de Hilel, e os fariseus que defendiam as ideias de Shammai. Né? Por exemplo, a escola de Hilel era uma escola mais flexível, condescendente, enquanto que a de Shammai era mais rigorosa, precisa, no tocante às questões oriundas da prática da Torá. Então preste atenção. Então havia aqueles que seguiam o caminho de Hilel, do sábio Hilel, e havia aqueles outros fariseus que seguiam a linha, né, de pensamento, de ensino de Shammai. Então eles queriam saber de qual escola Jesus iria se posicionar. E observe que no versículo 3, eles começam fazendo uma pergunta capciosa. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles usam a expressão repudiar, correta. Repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo? Porque isso era a ideia de Hilel, tá? Onde dizia que a interpretação de Hilel em relação à Torá era que o homem poderia, se ele visse, se o marido visse, não é, qualquer coisa indecente na esposa, qualquer coisa que o desagradasse, ele poderia repudiar a sua mulher. Já Shammai não, Shammai dizia só em caso de fornicação, só no caso dele descobrir que na lua de mel, logo após, né, no caso da lua de mel ali, ele descobrisse que a mulher com quem ele iria se casar, porque o noivado, na verdade, naquela época, ele tinha valor de casamento. O noivado tinha valor de casamento. Então, primeiramente, o pai dava a filha em casamento ao marido, o marido levava a mulher para a cama para comprovar se ela era realmente virgem, se ela não tinha fornicado antes. E onde é que está isso na Bíblia Sagrada? Vamos dar uma olhadinha, o pensamento de Hilel e o pensamento de Shammai nas Sagradas Escrituras. Vamos a Deuteronômio, lá para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 22. Deuteronômio capítulo 22. Vamos ler do versículo 13 ao 21. 13 ao 21. Deuteronômio capítulo 22, do 13 ao 21. Quando um homem tomar mulher e depois de coabitar com ela, a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. Eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo,
não achei virgem a tua filha. Porém, eis aqui os sinais da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão e o multarão em 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher por todos os seus dias, não a poderá despedir. Vamos explicar o que está escrito aqui, a passagem de 13 ao 19. Do 13 ao 19. Primeiramente, vamos explicar. Aqui é os pais, né? O pai da moça e sua mãe, no caso o pai, oferece a sua filha para um homem se casar com ela. E este homem vai, se deita com esta mulher e depois a despreza, a repudia, alegando que esta mulher não era mais virgem, que esta mulher havia fornicado com outro homem anteriormente. Mas vamos imaginar que esta seja apenas uma injúria, que isso não seja verdade. Muitos homens faziam isso, né? Deitavam com a mulher, né? E depois mantinham relação e depois diziam que aquela mulher já não era virgem antes, que elas tinham fornicado antes. Mas isso não era verdade. Vamos imaginar que nesse caso aqui específico, a mulher realmente era virgem e o homem está imputando uma acusação, né? Algo que não é uma acusação inverídica, ok? Aí, o que acontece? Quando a mulher era virgem naquela época, quando o homem ia se deitar pela primeira vez com a mulher, ele estendia o lençol branco. Então, se a mulher fosse virgem, o lençol mancharia de sangue. Isso era a prova, o sinal da virgindade daquela moça, daquela mulher, da filha daquele homem, tá? Então, o que é que, no caso, se a mulher, se o lençol branco manchasse de sangue, significaria que a mulher era virgem. Então, e o homem depois abandonava a mulher e dizia assim que a mulher não era virgem. Fazia uma acusação contra ela. Então, o pai pegava o sinal da virgindade, que era essa roupa, que era esse lençol, e apresentava aos anciãos da cidade. E ao descobrirem, ao perceberem que o homem estava mentindo, fazendo uma injúria contra, né, dando um falso testemunho contra aquela mulher, contra aquela jovem, então ele seria castigado, tá? E era multado em 100 siclos de prata. E o curioso, e o final do texto 19 diz assim, ó, e lhe será por mulher em todos os seus dias, não a poderá despedir. Tá? Okay? Isso é no caso, até o versículo 19, é no caso de uma injúria, de um falso testemunho que o homem fez contra a mulher. Agora veja do 20 e o 21. Porém, se isto for verdadeiro, se a acusação for verdadeira, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, a pena para aquela mulher que havia fornicado antes era morte. Apedrejamento até que morra. Ela era apedrejada até a morte. Então, curioso isso aqui. Por que ela era apedrejada até a morte? Porque era a única maneira de o homem se ver livre daquela aliança de casamento. Era se tornando viúvo. Então é por isso que ela era apedrejada até a morte. Porque ela se prostituiu enquanto vivia na casa do pai dela. Então aquele homem estaria com a morte, né? Ele se tornaria viúvo e estaria livre para se casar com quem ele quisesse. Então essa aqui é a visão de Shammai, do sábio Shammai, interpretação da Torá na visão do sábio Shammai. Agora vamos para do Hilel, 2 capítulos seguintes, capítulo 24 de Deuteronômio. E aqui há um esclarecimento muito bom para você que está me ouvindo aí, que está me acompanhando o raciocínio. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente,
far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Observe, aqui cita a expressão carta de repúdio. Aqui não cita a expressão carta de divórcio. Essa carta de repúdio é a mesma carta, ou carta de repúdio, ou libelo de repúdio, é a mesma coisa, tá? Nada mais é do que as 4 ocorrências que nós lemos na Bíblia Sagrada que se refere à carta de divórcio. Tá? Então, na verdade, não é carta de divórcio, é carta de repúdio. E o que seria essa carta de repúdio? Esse libelo de repúdio? É um texto informal, né? Um texto que era escrito à mão, tipo um documento, um amparo legal que daria à mulher, porque o homem teria visto, isso era a visão de Hilel, tá? A interpretação da Torá segundo a visão do sábio Hilel. Então o marido na visão dele, ele viu coisa indecente na esposa e não queria mais o casamento, não queria mais conviver com aquela mulher. Então daria aquela mulher era desprezada pelo marido. E o marido teria a obrigação de fazer uma carta de repúdio, escrito à mão, é uma carta de repúdio. Ou seja, não existia divórcio, não é divórcio como nós concebemos hoje. Daria a sua mão e a despediria de casa, tá, né? Abandonaria essa mulher, faria com que a mulher colocasse essa mulher para fora de casa, né? E ela iria, se quisesse se juntar com outro homem, se casar com outro homem, ou seja, manter relação sexual com outro homem, ela estaria de posse dessa carta de repúdio. Não é? Mas isso era uma proteção que era dada àquela mulher para ela não ser mal vista na sociedade. Não é? É como se fosse uma justificativa para ela. Que ela estivesse em mãos, dada pelo marido, algo totalmente informal, escrito à mão, dado pelo marido à esposa. Ok? Mas isso aqui era uma atribuição de quem? De Hilel. Isso aqui era de Deus? A vontade de Deus? Não, isso aqui não é a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Não, isso era que os seguidores de Hilel, eles usavam desse artifício, né, dessa interpretação do sábio Hilel. Eles utilizavam disso aqui. Então, na verdade, carta de repúdio, a carta de divórcio que nós lemos nas 4 ocorrências, na verdade, não é de divórcio. Nós entendemos agora que essa expressão divórcio apareceu aqui como uma forma humana, uma forma do homem de tentar adaptar a expressão libelo de repúdio aos dias de hoje, colocando carta de divórcio, porque aqui está muito claro em Deuteronômio 24, 1, tá? Far-lhe-á uma carta de repúdio. Então está mais que provado que não existia divórcio naquela época. Não existia divórcio naquela época. Muita atenção a isso, né? Muitos estão lendo carta de divórcio, né, na Bíblia e estão pensando no divórcio de hoje. O grande erro das autoridades e das religiões, de muitos teólogos, é esse. E é um erro gritante, é um erro absurdo que tem levado milhares à morte. Mulheres nos tempos de hoje, mulheres que se dizem cristãs, homens que se dizem cristãos, que vão pedir conselho, que são abandonados, repudiados pelos seus cônjuges, vão pedir conselhos às suas autoridades, às lideranças religiosas dos tempos de hoje, não é? Cujos cônjuges já abandonaram, já até se casaram no civil com outras mulheres ou com outros homens. Então, esses pastores, essas lideranças vão dar um aconselhamento baseado na expressão carta de divórcio. E pensando no divórcio de hoje, o grande mal é esse, é ler a expressão carta de divórcio na Bíblia e pensar no divórcio de hoje, que não tem nada a ver. Inclusive, o divórcio na humanidade, em relação à palavra de Deus, ela é muito recente. Ele é muito recente. E no Brasil nem se fala o quanto recente ele é. Nós trouxemos aqui, e eu pediria que pacientemente, tá, você me ouvisse. Nós vamos fazer aqui agora uma retrospectiva, tá, da trajetória da questão do casamento no Brasil. Né? Então vamos fazer um apanhado, uma retrospectiva mundana, civil, ok? Do tema casamento.
Nós sabemos, fazendo uma retrospectiva rápida, nós sabemos que o Brasil fora descoberto, segundo a história oficial, pelos portugueses, que eram extremamente católicos. A prova que logo após o descobrimento eles trouxeram os jesuítas para catequizar os habitantes dessa terra, dessa nova terra. Não é? Então, ou seja, durante muito tempo o Brasil ficou uma nação vinculada às leis, a Constituição e as leis portuguesas, na verdade, durante muito tempo. Né? A independência em relação a Portugal só veio ocorrer em 1822. Né? Em 1822. E entre 1822 e 1899 foi instaurada a monarquia no Brasil. Né? E nesse período o Brasil viveu sob forte influência da Igreja Católica em matéria de casamento. Ok? Especialmente entre 1822 e 1899. Ok? E aí nós vamos citar o decreto publicado em 3 de novembro de 1827. 3 de novembro de 1827, que firmava a obrigatoriedade das disposições do Concílio de Trento. Concílio de Trento e da Constituição do Arcebispado da Bahia. Então, o que valia para a norma do casamento, né, o que definia o casamento naquela época no Brasil, era o que determinava o Concílio de Trento e a Constituição do Arcebispado da Bahia. Observe, isso é um decreto, isso ficou valendo como decreto, obrigatoriedade das disposições, 3 de 11 de 1827, na questão matrimonial. Depois nós vamos passar para 1861, tá? 1861. No Brasil Império houve a primeira flexibilização da Igreja Católica. O decreto 1144, de 11 de setembro de 1861, regulou o casamento entre pessoas de seitas dissidentes. Então, até esse período, até a publicação desse decreto, só valia os casamentos católicos. Se por acaso qualquer pessoa que não fosse qualquer casal que não pertencesse a essa religião, quisesse se casar, o casamento não era válido. Não era válido. Eu estou falando dentro de uma perspectiva mundana, civil, ok? Então, essa flexibilização em relação ao casamento de pessoas que não eram da Igreja Católica, ele só veio ocorrer através do decreto 1144, de 11 de setembro de 1861, que regulou o casamento entre pessoas de seitas. Eles chamavam de seitas dissidentes. Todo aquele que não fizesse parte do catolicismo romano, né, ou fosse de outra religião, essa outra religião era considerada seita, né, de acordo com as prescrições da respectiva religião que fizesse parte o casal. Ok? Então, interessante essa data aqui, ó, 1861. E somente em 1889 foi proclamado, saímos do Império e entramos na República. Foi proclamada a República no Brasil em 15 de novembro de 1889. E aí é uma data muito importante para nós pensarmos, porque houve a separação entre a Igreja e o Estado e a necessidade de regular os casamentos agora que iriam acontecer no período da República em diante. Então, não mais a Igreja iria interferir, não era mais a Igreja Católica que iria ditar as normas dos casamentos. Isso foi quebrado aqui a partir da proclamação da República. E daí surgiu a necessidade de se criar o casamento civil. O casamento civil no Brasil, ele é da data de 24 de janeiro de 1890, através do decreto de número 181. 180, entrou em vigor o casamento civil. Olha só que interessante. Então, antes dessa data não existia nem casamento civil. O que regulava o casamento no país era a Igreja Católica, só e só. Tá? Era só a instituição católica. Então, o casamento civil surge nessa data aí, através do chefe, né, do governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Né? Com o surgimento da República, surgiu também o casamento
civil. Vamos agora para o ano de 1891. Foi expedido novo decreto número 521, em 26 de junho de 1890, dispondo que o casamento civil deveria preceder as cerimônias religiosas de qualquer culto, ou seja, deveria vir antes de qualquer cerimônia religiosa. Ficou disciplinada, então, a separação de corpos, a partir dessa data também aqui, desse decreto, foi disciplinada a separação de corpos em algumas causas aceitáveis. Por exemplo, o casal poderia se separar fisicamente em caso de adultério, em caso de sevícia. O que é sevícia? Maus tratos físicos, agressão física por parte de um dos cônjuges, injúria grave, abandono voluntário do domicílio conjugal por 2 anos contínuos e mútuo consentimento dos cônjuges se fossem casados há mais de 2 anos. Então, nesses casos aí, poderia haver uma separação de corpos, só uma separação de corpos. Somente em 1893 houve a primeira tentativa de se apresentar uma proposição divorcista. Somente em 1893, através do deputado Érico Marinho, que foi de pronto rejeitada essa proposição divorcista. Ok? Em 1900, o deputado provincial Martinho Garcês ofereceu no Senado um projeto de divórcio vincular, mas a proposição também foi rejeitada pela maioria. Ok? Em 1901, tá? Na verdade, em 1916 surge a questão do desquite. O desquite surgiu em 1916. Que curioso, olha, o desquite. O que seria desquite? Desquitar-se. Seria a quebra do vínculo. O desquite seria apenas a quebra do vínculo, do contrato, né? O casamento é visto, casamento civil, casamento mundano é visto apenas como um contrato entre 2 pessoas. Então, em 1916, permitia-se o término da sociedade conjugal somente por via de desquite, amigável ou judicial, pondo termo ao regime de bens do casal. Mas, porém, o vínculo matrimonial permanecia. Ou seja, as pessoas permaneciam casadas, isso em 1916, permaneciam casadas, porém separadas fisicamente, né? Colocado fim o termo do regime de bens. E isso aqui foi a questão do desquite. Surge primeiramente o desquite no Brasil. E com aqueles casos, né? Com aqueles casos já ditos aqui. Adultério, sevícia, injúria grave, etc. 1934, a Constituição de 1934 determinava que o casamento era indissolúvel. 1934, a indissolubilidade do casamento era preceito constitucional em 1934, que foi reiterado também na Constituição de 37, de 10 de novembro de 1937, reiterou que a família é constituída pelo casamento indissolúvel, tá? Isso foi repetido nas Constituições de 46 e de 67. Mas o curioso é que em 1946 houve várias tentativas no sentido de introduzir o divórcio no Brasil, ainda que de forma indireta, mas que todas essas tentativas foram frustradas. E o curioso é que na Constituição de 1969, na carta outorgada pelos chefes militares, e aqui nós já estávamos vivendo o regime militar no Brasil, foi determinado que qualquer projeto de divórcio somente seria possível com a aprovação de emenda constitucional por 2/3 de senadores, tá? 44, e de deputados, 207. Então, só poderia ser aprovada através da aprovação de 2/3 de senadores e de deputados. Somente em 75
foi apresentada uma emenda à Constituição de 69, a emenda número 5, de 12 de março de 75, permitindo a dissolução do vínculo matrimonial após 5 anos de desquite ou 7 anos de separação de fato. Porém, na sessão de 8 de maio de 75, essa emenda não foi aprovada, ela foi derrotada, né? Os votos não foram suficientes para atingir o quórum exigido de 2/3. Então, nada. Então, observe que lentamente, sutilmente, um ou outro foi introduzindo no parlamento a ideia de se consolidar o divórcio no Brasil. O que só veio ocorrer em 77, através de uma lei, de uma emenda constitucional de autoria do senador Nelson Carneiro. Ele era baiano, mas era senador pelo Rio de Janeiro, né? Então ele lutou por mais de 26 anos no Congresso Nacional, 26 anos, pela aprovação da lei do divórcio no Brasil. Ele foi o autor da lei do divórcio no Brasil. Depois de 26 anos sofrendo grande resistência, especialmente por parte da Igreja Católica, finalmente, né, o divórcio foi instituído oficialmente, foi aprovado, né, no Brasil a emenda constitucional número 9, de 28 de junho de 77, regulamentada pela lei 6.515, ok? De 26 de dezembro do mesmo ano. Então, o Congresso Nacional aprovou a lei do divórcio em 28 de junho de 77 o Marechal, né, no caso, o Marechal Presidente Ernesto Geisel sancionou sem vetos a Lei 6.515, que regulamentou o divórcio no Brasil. Ok? Eu quero parar um pouco aqui e fazer uma reflexão sobre esse ano de 1977, um ano fatídico, um ano triste em relação às famílias, né? Por que eu digo fatídico e triste? Porque com a aprovação do divórcio no Brasil, somente em 77, veio a afastar cada vez mais a família brasileira da vontade de Deus, da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Então, o autor Nelson Carneiro, né, depois de mais de 26 anos, não é, ele, na verdade, ele conseguiu aprovar, né, juntamente com os seus colegas, a questão do divórcio. E o curioso é que, por que ele lutou tanto pela aprovação do divórcio? Não é? Porque ele era advogado, foi advogado na área de família e ele presenciou que nessa época já havia muitas famílias irregulares, né? Muitos cônjuges, muitos maridos que haviam abandonado as suas esposas, muitos esposos que haviam sido abandonados pelos seus maridos e já estavam né, com novos companheiros, vivendo, mas sem poderem se casar, porque não se permitia um novo casamento até então. O desquite não permitia um novo casamento. Então eles viviam de forma irregular. Então, para regularizar a situação dessas pessoas, foi que foi instituído, aprovado a lei do divórcio no Brasil. Olha que coisa. Por conta de pessoas, né, na tentativa de regularizar a situação, de pessoas que ou haviam abandonado o primeiro casamento ou haviam sido abandonados pelos seus cônjuges. Então, estavam vivendo já com novas pessoas. Então foi nesse sentido aí. Esse foi o principal objetivo do senador Nelson Carneiro na época aí. Eu tenho vários livros dele, do Nelson Carneiro. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, que eu pesquisei e eu cheguei a muitas revistas e jornais da época, daquele ano de 77, tá? De 78, e inclusive eu cheguei a capa, né? Eu tenho a revista Veja aqui, a revista Veja datada de 22 de junho de 77, ou seja, né, 22 de junho de 77, edição 459, onde se abordava
a questão da aprovação da lei do divórcio aqui. E o curioso, eu quero chamar a atenção, gostaria que você prestasse muita atenção agora, é que nas semanas que antecederam a votação, né, da emenda da lei do divórcio, as semanas que antecederam, a Veja traz na página 78, de 22 de junho de 77, a presença de um pastor, cita aqui a presença de um pastor, né, nos corredores do Congresso Nacional. Diz que houve um pastor, e nós aqui queremos aqui fazer a nossa homenagem, ainda que nós não saibamos o nome desse pastor, tá? Mas a revista Veja relata que houve um pastor que, feito um louco, de Bíblia aberta, pelos corredores do Congresso Nacional, ele saía de gabinete em gabinete e tentando conversar com os deputados e senadores daquela época para que eles não cometessem tamanho absurdo na questão da aprovação da lei do divórcio, que eles não fizessem isso. E o Espírito Santo usou aquele homem para bradar nos corredores do Congresso Nacional que não fizessem tal abominação, que não cometessem tamanha loucura em aprovar o divórcio no Brasil. E a Bíblia fala que o próprio Nelson Carneiro, senador Nelson Carneiro, teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus através daquele pastor. Diz que aquele pastor parou o Nelson Carneiro, segundo o texto, vou citar in literis, né? O texto da revista Veja, na página agora 79, diz que Nelson Carneiro aguentou estoicamente por 40 minutos a leitura de trechos da Bíblia por um pastor protestante que o perseguia pelos corredores do Congresso, procurando convencê-lo da inviabilidade do divórcio. Eu vejo que ninguém vai se apresentar diante de Deus, dizer que não sabia, dizer que não ouviu. Deus não deixa ninguém na ignorância, ninguém morre ignorantemente. Todos, eu digo ignorantemente assim, sem ouvirem, pelo menos sem ouvirem a verdade. Deus não deixa que ninguém morra sem ouvir a verdade dele. Por muito tempo eu me perguntei, mas Senhor, esses deputados, esses senadores da época, Pai, eram ignorantes, ímpios, não conheciam a Tua palavra, por isso que esses que lutaram a favor do divórcio, eles lutaram tanto por não conhecerem a Tua palavra, eles eram ímpios, ignorantes. Eu me perguntei, passei muito tempo perguntando isso a Deus, sabe? Conversando com Deus sobre isso. Mas aqui eu descubro que Deus levantou um servo dele, um ungido dele, um homem que foi usado pelo Espírito Santo de Deus, talvez um louco. E eu me vi, eu até quando eu li isso aqui, eu me emocionei muito, porque eu me vi naquele tempo. Se eu tivesse vivido aquele tempo, né? No caso, eu já era nascido, mas se eu fosse adulto e tivesse sido pastor naquele tempo, era eu que estaria lá. Ou sozinho ou juntamente com aquele pastor, estaria fazendo companhia a ele. Tá? Nós seríamos as vozes ali, solitárias, no Congresso Nacional. Mas Deus levantou um homem para que todos ouvissem a sua verdade. E eu me pergunto, o que é que essas pessoas, o que é que essas autoridades da época vão alegar diante de Deus no grande dia? Que não sabiam, que não... Sabe? Vão alegar o quê? E essas autoridades de hoje, essas autoridades religiosas, civis de hoje, que defendem o divórcio, essas autoridades, especialmente as religiosas que usam o nome de Deus e que defendem o divórcio, ou que pelo menos não defendem publicamente, mas compactuam com o divórcio das pessoas e com o novo casamento das pessoas. O que é que elas vão dizer diante de Deus? Né? Se o Espírito Santo levantou aqui um servo dele para bradar nos corredores do Congresso Nacional para que não fizessem isso, para que não votassem isso.
mas eles não deram ouvidos, né? É como a esposa de Pilatos. Ela chegou ali num dia da audiência e disse assim em seus ouvidos, disse assim, olha, eu tive um sonho com relação a este homem, não entre na questão desse justo. Né? E Pilatos lavou as mãos, Pilatos tinha autoridade de fazer alguma coisa e não fez. Não é? E como será o dia do julgamento de Pilatos? Como será o dia do julgamento desses parlamentares brasileiros e mundiais que aprovaram em seus países a lei do divórcio? Né? No caso, estimulando, porque na verdade, irmãos, a lei do divórcio vem estimular um novo casamento. Porque o desquite não permitia um novo casamento. As pessoas se separavam fisicamente e ficavam... Né, o vínculo matrimonial permanecia. Mas com a lei do divórcio, não. Inclusive, houve uma emenda, né? Houve uma emenda em que... Houve uma emenda em que dizia que houve um artigo 38, a lei foi aprovada com um artigo 38, onde dizia que a pessoa divorciada poderia se casar apenas uma única vez, mas se casar novamente, né, uma única vez, se casar novamente através de um divórcio, a partir de um divórcio uma única vez, já é muito para Deus. Isso já é um adultério para Deus, ainda que uma única vez. Né, uma única vez. Então, esse divórcio, quando foi aprovado aqui no Brasil, ele veio com emenda, né, um artigo 36, onde dizia que a pessoa só poderia se casar novamente uma única vez. Uma única vez. É muito triste, né? Então, o divórcio, o perigo do divórcio é essa, é a possibilidade, é a liberdade que dá às pessoas, aos divorciados, a buscarem, a contraírem um novo casamento. No caso, um casamento civil. Não é? E através desse novo casamento civil, e ninguém se casa com o outro para ficar olhando um para a cara do outro, né? Se casam para ter relação sexual. Isso gera o quê? O adultério. É isso que gera a morte espiritual das pessoas. É essa relação sexual ilícita, provinda de um casamento que não é lícito aos olhos de Deus. A pessoa civilmente pode se divorciar e se casar quantas vezes quiser. É bem verdade, a lei dá esse respaldo, esse direito às pessoas. Mas se a pessoa viveu um primeiro casamento, Deus testemunhou, porque Deus testemunha todo e qualquer primeiro casamento, independentemente da religião que a pessoa faça parte, ou se a pessoa tem ou não religião. Primeiro casamento, deixou a casa do pai e da mãe. Então é esse casamento que é válido para Deus. Qualquer outra relação sexual fora desse primeiro casamento é adultério. Jesus foi muito claro em relação a isso. Então, qual é o problema do divórcio? O problema do divórcio é isso, de uma pessoa divorciada. Que, naturalmente, uma pessoa mal aconselhada, ela vai correr, não é? Ela vai buscar quem é que é uma pessoa jovem, né? Na meia-idade, vai querer ficar sozinho ou sozinha, a pessoa vai buscar os braços de outro homem ou de outra mulher. Vai manter relação sexual. E isto aí é que constitui o adultério, a morte espiritual, segundo o preceito de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, o divórcio no Brasil foi aprovado em 77 e sancionado em 26 de dezembro do mesmo ano, pelo presidente Ernesto Geisel, que sancionou a lei sem vetos, inclusive com aquele polêmico artigo 38, que limitava uma única vez um divorciado se casar, tá? No civil, estou me referindo no civil. E em 78, né, a Veja traz também, dia 4 de janeiro de 78, a primeira divorciada do país, né, logo depois que o Ernesto Geisel sancionou, né, a lei do divórcio, através da primeira vara da família de Niterói, o juiz Wilson Santiago Mesquita de Mello assinou a sentença de apenas 4 linhas que restituiu a liberdade conjugal a Aretusa de Aguiar, apresentada nos jornais no dia seguinte como a primeira divorciada do país. Juíza de paz, desquitada há 8 anos, a pioneira Aretusa vai casar em junho com seu atual companheiro, ou seja, ela já estava vivendo com outro homem. Né? Mas isso aqui é mundo. Isso aqui é mundanismo puro. Isso aqui são pessoas que não conhecem, não temem a Deus. Então elas se prevaleciam do divórcio, da lei do divórcio. Busca
prevalecer da lei do divórcio aquele que é do mundo. Aquele que é de Deus, não. Claro que não. Mas vamos dar prosseguimento aqui, né? E as coisas foram piorando em relação às famílias. Observe que a Constituição de 88, né? Foi permitido que a pessoa pudesse casar e recasar quantas vezes quisesse. Foi na Constituição de 88. É curioso que as pessoas, não é, veem essa Constituição como... E ela realmente foi significativa na questão da democracia. É a Constituição da abertura democrática, né? A primeira Constituição democrática, mas, porém, na minha visão, que trouxe grandes prejuízos à família e especificamente, eu me refiro especificamente ao casamento, onde houve, não é, a possibilidade, né, através da Lei 7.841, publicada em 17, aprovada em 17 de outubro, revoga aquele artigo 38 da Lei do Divórcio de 77. Eliminou esse artigo 38, onde a pessoa só poderia se casar uma única vez. Eliminou isso e eliminou a restrição à possibilidade de divórcios sucessivos. Então, a partir dessa lei aí, Lei 7.841, de 17 de outubro de 89, revogou o artigo 38. Então, a pessoa que poderia se casar quantas vezes quisesse. E as coisas só pioraram. Através do Código Civil de 2002, houve um reconhecimento de outras formas de constituição familiar, além do casamento civil, incluindo o reconhecimento de uniões estáveis, a partir do Código Civil de 2002. O que é uma união estável? Nada mais é do que uma fornicação legalizada. Então, é isso. As coisas só pioraram. Bom, nós chegamos então à questão de 2010. Vamos dar um salto para 2010, onde a PEC do divórcio previu que o casamento poderia ser dissolvido pelo divórcio, acabando com aquela exigência prévia de separação judicial por mais de 1 ano ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Então, essa PEC do divórcio, as pessoas passaram a se separar rapidamente nos cartórios do Brasil. Se prevaleceram dessa PEC aqui para irem aos cartórios e buscarem separação, né? Buscarem o divórcio rapidamente. O divórcio passou a sair de uma forma assim relâmpaga, né? Nos cartórios brasileiros. Então, as coisas só pioraram no Brasil. O curioso é que depois vem a história do casamento homoafetivo, não é? que veio, né, o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, está assegurado por decisão do Superior Tribunal Federal. Veja só, a instância máxima do Judiciário brasileiro. E pela resolução número 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que obriga os cartórios a realizarem a cerimônia. Olha, mas isso é do mundo, né? Isso é que o mundo concebe como avanço, né? Chegaram ao ponto de admitirem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas isso é o mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Né? E outra, existem projetos de lei circulando aí, tramitando na Câmara, né? especialmente de alguns deputados aí tentando reconhecer no Código Civil a união estável e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Existe o projeto de lei 5120 de 2013, de autoria dos deputados Jean Willis, que é declaradamente homossexual, e da Érica Cocai, do Distrito Federal, que tentam alterar o Código Civil para reconhecer o casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Aí eu digo, mas isso aqui é do mundo. Tudo isso que nós lemos agora é do mundo. Isso não provém do Senhor.
E eu digo a você o seguinte, que só existem 3 estados civis reconhecidos por Deus. E agora eu quero me dirigir à igreja. 3 estados civis. Se você analisar todo o capítulo 7 de 1 Coríntios, você vai ver que ali só existem 3 estados civis possíveis. Ou você é solteiro para Deus, nunca se casou com ninguém, ou você é casado para Deus, você deixou a casa do pai e da mãe, ou você é viúvo. Então, para Deus, todo separado de corpos é casado. Todo divorciado pela lei, para Deus, é casado. Quer dizer, o que vale para Deus é o vínculo, é o primeiro vínculo matrimonial de ambos. Então, observe quantas pessoas estão no adultério, inclusive dentro dos templos. Dentro dos templos. E eu digo a você, olha, em nome de Jesus, se você um dia se prevaleceu por ignorância da lei humana, da lei mundana, sabe, para se casar novamente, né, com outra pessoa, até uma pessoa religiosa, uma pessoa, né, se arrependa. Eu quero dizer a você que esse teu casamento, ele é válido para a lei. Ele pode ser válido para a lei. Ele pode ser válido para a tua religião, para a tua denominação, para o teu pastor, para o estatuto da tua denominação. Mas eu quero te dizer que este teu casamento aí é ilícito aos olhos de Deus. Deus não reconhece e você está em adultério. E Paulo foi muito claro em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Olha o que Jesus falou, olha, sobre adultério. Olha aqui, ó. Vamos lá em Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Observe como as pessoas estão longe da questão da vontade de Deus. Diz assim, Jesus falando, qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, tanto o que abandona, o que repudia a sua primeira esposa e se junta com a outra mulher, se torna adúltero com ela. Mas aquele novo que chega e encontra uma esposa repudiada pelo seu marido e se junta com ela sexualmente, adultera também. E como eu citei aqui, em 1 Coríntios 6, 9 e 10, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O teu pastor pode dizer que você vai para o céu. Você pode até ser convencido ou convencida de que você vai para o céu, mas você não vai, porque Deus não vai modificar a palavra dele, não. O nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus é aquele do Éden, aquele do haja luz e houve luz. O nosso Deus permanece santo, santo, santo. Ele não se adapta à realidade, não se adaptou à realidade de hoje de forma nenhuma, igreja. Irmãos, preste atenção. Esse teu relacionamento é adultério. Você está cego, você está, sabe, em caminho de morte. Se desfaz disso, se arrepende e abandona este pecado. É melhor viver sozinho. É melhor estar sozinho. É melhor estar sem um olho, sem um abraço, sem uma perna e ir para o céu, do que estar com o corpo todo inteirinho, feliz e ir para o inferno depois. Preste atenção a essa palavra. Divórcio nunca existiu. Você pode, na lei civil dos homens, se casar, se divorciar, se casar quantas vezes quiser. Porém, para Deus, o que vai valer é o teu primeiro casamento. Preste atenção a isso aí. E com relação, só para encerrar, com relação ao que está escrito ali em Mateus 19, muitos usam isso aqui como uma tentativa de forçar um divórcio, dizer que Deus, né, isso é forçar o texto, quando Jesus diz, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, Mateus 19, 9. A palavra aqui é fornicação. Ela não pode ser substituída por nenhuma outra palavra ou expressão sinônima, não. Não pode ser substituída por prostituição, porque a palavra grega no original é porneia. E você pode me dizer aí, mas porneia tinha outros significados no grego, tem outros significados. Sim, mas em determinados textos em que ela aparece, só fornicação pode ser traduzida. Só a palavra fornicação pode ser traduzida. Por exemplo, em Mateus 19, 9,
não é? Por causa do contexto, da interpretação, do entendimento do contexto, ok? Do significado, da importância do contexto. Você só pode substituir porneia aqui por fornicação. Você não pode substituir porneia por prostituição, por relações sexuais ilícitas, por qualquer nenhum outro texto aqui. Não pode. Porque você se substituir pode levar uma pessoa à morte, tá? Nem, muito menos em João, ali João 8, se eu não me engano. Vamos lá, João 8, eu já estou encerrando. João 8. João 8. João 8. 41. Quando os fariseus, né, tentando humilhar nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo um falso testemunho, diz assim: nós não somos nascidos de fornicação, temos um Pai que é Deus. Então aqui também só pode ser utilizado fornicação. Existem 3 passagens na Bíblia onde porneia só pode ser substituída por fornicação, que é Mateus 19:9 ou Mateus 5:31, né? No caso que é o mesmo texto. Deixa eu ver se é Mateus 5:31 ou Mateus 5:32, se eu não me engano. Deixa eu ver. Mateus 5:32, desculpe, Mateus 5:32, que é o mesmo texto, tá? São contextos diferentes, é o mesmo texto em contextos diferentes. Mateus 5:32 e Mateus 19:9 são o mesmo texto, sendo que em contextos diferentes. Só pode aparecer fornicação nesses casos. Em Mateus 5:32 e 19:9, que é o mesmo texto. Em João 8:41, nós não somos nascidos de fornicação, porque aqui, ó, Jesus está recebendo uma grave acusação por parte dos fariseus de que Maria havia traído José antes de se casar com ele, que Jesus nasceu fruto da traição de Maria com outro homem. Eles estão acusando Jesus disso aqui, ó. Nós não somos nascidos de fornicação. É por isso que só pode aparecer fornicação aqui, que é a relação sexual ilícita antes do casamento. E o outro texto é em 1 Coríntios 7, tá? 2. Mas por causa de fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem seu próprio marido, por causa da fornicação. Quer dizer, para você não fornicar, Paulo está dizendo, para você não se fornicar, não ter relações sexuais ilícitas antes de se casar, para você não ser tentado a sua carne cair, aí você se case, tenha a sua própria mulher e cada uma tenha seu próprio marido. É melhor casar-se do que abrasar-se. Então, só nas outras passagens não há problema de você substituir porneia por prostituição. Não há. Mas nesses casos específicos, você não pode substituir. Porque você pode levar pessoas à morte, né, com interpretações erradas. Quando foi dito aqui em Mateus 19:9. Mateus 19:9. Aqui, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério, e o que casar com repudiada também comete adultério. Fornicação aqui jamais poderia, por exemplo, ser substituída por adultério. Porque a palavra adultério já aparece no texto e ela tinha um significado, tem um significado próprio, específico no grego, que é moicheia. Tá? Isso aqui é uma lembrança da história de José e de Maria. José era noivo de Maria, Maria apareceu grávida, ele tentou em sonhos repudiar Maria, porque achava que Maria havia o traído, e ele, como era noivo, não é? Ele era noivo, não era casado ainda com Maria, ele tentou repudiá-la, ele podia. Os noivos, quando descobrem que a noiva o traiu, entendeu? Eles podem abandoná-la, porque não há uma aliança de casamento. É quando apareceu um anjo de Deus e pediu para que José não fizesse tal coisa, né? Né? Que José não deixasse de receber Maria por sua esposa. É a história de José e de Maria, isso aqui. Isso aqui não dá, não é? Tem pastores forçando esses textos aqui para como se Deus tivesse aprovado, né? Se Deus tivesse autorizado, aprovasse o divórcio e o recasamento em caso de adultério. Isso é forçar o texto. Isso é um absurdo. Tem levado milhares à morte. Eu quero dizer em nome de Jesus a você. O mesmo Espírito Santo que clamou através da boca daquele pastor, que nós não sabemos o nome, ali nos corredores do Congresso Nacional em 1977. É o mesmo Deus, o mesmo Espírito que clama agora pela tua vida, amado e amada.
Olha, não há divórcio para Deus, não. Deus ignora completamente o divórcio. Deus diz que o divórcio não é a resposta dele para a tua vida. Deus não leva em conta divórcio. Deus não leva em conta nada do que o homem faz, tá? A palavra de Deus, o mundo, todo mundo, todas as nações serão julgadas pela palavra do Senhor. É a justiça de Deus, é a doutrina do reino que vai prevalecer. Você, meu amado e minha amada, você vai ser julgado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então procura agora, nesse momento, consertar a tua vida com Deus. Sabe? Pede perdão. Sabe? Se afasta do adultério. Sai desses recasamentos que não são considerados e nunca serão considerados por Deus. Só existe uma maneira, meu irmão, de você... A Bíblia só diz que só há um jeito, uma maneira de você se casar novamente. Só há uma maneira. E eu vou ler aqui para você antes de terminar. Está lá em 1 Coríntios 7, 39. Olha, só existe um motivo para o recasamento. Um motivo, que é a morte dos cônjuges, de um dos cônjuges. Diz assim, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aí Paulo completa, será porém mais bem-aventurada se ficar assim segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. E tinha mesmo, viu? O Espírito do Senhor. Amado, eu oro a Deus agora. O Espírito Santo clama pela tua vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Ouve humildemente a minha voz, amado. Ouve a voz do Espírito Santo através da minha vida. Ouve humildemente. Eu estou falando com humildade, amado. Eu estou falando... Não há um outro motivo de eu te falar a verdade, não. Eu tenho que te falar a verdade para te conduzir para o caminho do reino. Amado, ouve esta voz. Segundo o casamento para Deus é adultério. Segundo o casamento provindo de um divórcio é adultério, porque Deus ignora completamente o divórcio. Divórcio é coisa do mundo. Divórcio não provém do coração de Deus, amado. Casamento para Deus é só o primeiro, sabe? Casamento é um vínculo indissolúvel ou dissolúvel apenas na morte. Eu pediria a você, em nome de Jesus, que orasse a Deus, que buscasse a Deus de jejum e oração, para que o Espírito Santo te revelasse sobre esta verdade, porque só Ele que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, conserta a tua vida enquanto há esperança. Enquanto há esperança, amado, conserta, endireita a tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.